Amém. Bom dia. Ontem terminamos o nosso estudo de Israel Antigo. Terminamos rapidamente porque as nossas aulas têm sido limitadas. Mas o ponto que eu queria que a gente visse nessa linha era que antes do tempo do fim, Israel tem um problema. Eles acham que são especiais. Tem o seu próprio problema com igualdade. Nacionalismo. Então não está completamente independente do nosso problema. Não é literalmente igual, mas eles têm os seus problemas com o nacionalismo e superioridade. Então eles estão procurando essa restauração de Israel baseado no modelo errado de geografia. Isso é o que os fariseus ensinam. E eu sei que essa é uma palavra ruim agora, mas esses são os líderes religiosos conservadores. E conservador agora tem uma conotação também ruim. Mas eu espero que se a gente entende o que foi explicado sobre as tentações no deserto, nós lidamos com essa palavra conservador e também liberal de forma bastante cuidadosa. Então os fariseus ensinaram essa narrativa. João ensinou essa narrativa até que Cristo começou o seu ministério na primeira purificação do templo. Seria 2014. De 2014 a 2019, da purificação do templo até a cruz, ele vai tentar ensinar os discípulos de que eles estavam errados. Os discípulos tinham o mesmo problema que João tinha e que os fariseus também tiveram. Eles chegam até o fechamento da porta da graça. São resistentes à mensagem de Cristo. Temos a divisão dos 40 dias e os 10 dias. E nesses 40 dias, Cristo estava tentando ensinar exatamente a mesma coisa que ele tentou ensinar aqui. Eles estavam desiludidos com a cruz porque destruiu as suas ideias nacionalistas, de tão especiais que eles eram, e desse rei que iria destruir os romanos. Depois da cruz, eles ainda não tinham desaprendido isso, porque isso estava enraizado, estava profundo. Depois da cruz, eles esqueceram o que foram ensinados e dizem, agora nós podemos ser uma nação forte. Porque agora nós sabemos que ninguém pode matar o nosso rei.
E Ele pode curar todos os soldados feridos que nós teremos. Então, nesse período, eles ainda não tinham desaprendido o seu nacionalismo e os seus sentimentos de superioridade. E eles precisam desaprender isso nesses 40 dias de Cristo. No final dos 40 dias, Jesus ascende. Novamente, eles estavam desapontados. Mas essa esperança era dura de largar. E passam 10 dias no cenáculo. Nesses 10 dias, o Espírito Santo é derramado. Eles entendem o que foi ensinado aqui e repetido aqui. E nós dissemos que não existe mensagem nova na colheita. Mas os discípulos tomam dificilmente o fato que têm que desaprender. Então, antes dessa história de Israel antigo, nós olhamos para o final de Israel moderno, a nossa própria história. E antes do tempo do fim, tivemos 3 movimentos. Esses 3 movimentos estavam apelando à igualdade. Raça, com o movimento dos direitos civis. Gênero, com a segunda onda do feminismo. E LGBT, particularmente começando com o movimento Stonewall, que aconteceu um logo após o outro. Você consegue ver isso na imagem maior? Se você quiser falar sobre os direitos para as mulheres, isso também aconteceu depois dos direitos que eram baseados em raça. Ainda que tivéssemos que olhar para Israel moderno de 1798 ou para a Terra Gloriosa, eles tiveram que lidar com o problema de raça primeiro. Na Guerra Civil, tiveram que dar aos negros direitos iguais e também direito ao voto. Estava longe de estar completado, mas o reconhecimento dos direitos e liberdade das pessoas teve que acontecer nessa ordem. Mesmo nessa escala. Vamos para esses movimentos e é na mesma ordem. Vamos para o clamor da meia-noite e é a mesma ordem. Isso tem tudo que ver com igualdade. Mas o que nós não entendemos necessariamente é que isso estava lá desde o início. Desde o início, desde o tempo do fim, esses problemas foram trabalhados de forma interna e externa. Mas nesse período, ele começa a causar uma separação. Nessa dispensação, 2 pessoas não podem caminhar juntas a menos que elas estejam em acordo. Você pode caminhar um longo caminho e não saber que vocês estão em discórdia. Até que chegue um assunto que vocês discordam
e se torna um ponto inevitável de controvérsia. E uns vão por um lado e outros por outro lado, se separam. Primeiramente, nós lidamos com o ponto 1 e o 2, que era raça e gênero. Mas podemos olhar para isso de duas formas. Entre a cruz e o Pentecoste, a condição dos discípulos não é que apenas a gente não entendesse a terceira, porque nós precisamos entender isso. Todos sabem isso porque tem evidências por si só. Mas os discípulos, eles ainda tinham seu problema de nacionalismo. Então, não é apenas sobre o terceiro ponto, mas também o primeiro e o segundo. Nós temos um problema com racismo e sexismo, um problema sério nesse movimento hoje. E as pessoas estão caminhando juntas que não estão em concórdia. E é por isso que com a misericórdia de Deus, Ele nos dá tempo. Não para aprender a caminhar juntos com as nossas discórdias, mas para desaprender o nosso racismo e sexismo, ou então seguir o ancião Jeff saindo do movimento. O que quer que seja que a gente pensa do ancião Jeff, nós estamos prestes a seguir os passos dele. Se a gente não passa esse teste de racismo e sexismo, estamos prestes a fazer a mesma coisa que ele fez. Se a gente não consegue deixar e largar o nosso sexismo. Wenn wir nicht erkennen und unseren Sexismus gehen lassen, also davon uns abwenden. Então, essa mesma mensagem ela tem que ser reensinada. Eu tenho certeza que a caminho de Emaús, Jesus não estava abrindo profecias que ele já não tivesse mostrado. Mas eles se recusavam ou não conseguiam aceitar. Então a mensagem dessa história ela é repetida com mais poder. Porque não havia completado o seu trabalho de separar esses dois grupos. Muitas pessoas estão preocupadas com homossexualidade, mas não deveriam estar. Deveriam estar preocupadas com o seu próprio sexismo. Porque se você é racista, você também não pode aceitar igualdade de gênero. E isso já se tornou bem evidente por si só com a separação do ano passado. Isso já aconteceu. Os nacionalistas não poderiam aceitar as mulheres na igualdade. Mas agora isso se empurra de forma cada vez mais forte. Porque vocês sabem que isso vai se tornar um assunto e as pessoas que falharem esse teste vão falhar porque tropeçaram nesse problema, no sexismo. Porque é o mesmo princípio. Se você não consegue receber a primeira mensagem, a segunda não vai te beneficiar. Nem
há nenhum ponto de não adianta ouvir essa mensagem, porque tem que passar num teste mais difícil. E você não consegue se o teste anterior você falhou. Então, se a gente passa e falha, por que as pessoas estão preocupadas com a homossexualidade? Okay. When you say if we are a nationalist, we cannot accept the equality. Can you just explain a little bit? Because I can't see the relationship. Você poderia explicar como é que, se nós somos nacionalistas, nós também não conseguimos aceitar os LGBT? Como é que é esse princípio na linha? Igualdade de gênero é apenas mais um passo em relação à igualdade de raça. E existem testes sobre isso. Mas as pessoas que são cruéis para com os animais podem nem se tornar assassinos, mas essa vai ser a primeira coisa que eles vão procurar, porque um leva ao outro. O problema com a maioria dos ataques terroristas de supremacistas brancos e eles olham para trás e eles têm um problema com as mulheres. Os dois têm uma correlação. Você consegue ver isso com aqueles que apoiam o Trump. Eu não quero gastar muito tempo nisso, porque é revisão, então eu apenas queria fazer um ponto. Porque por baixo de todos esses problemas está o mesmo princípio. Como a gente deseja tratar e ver as outras pessoas. Será que somos egoístas ou estamos sem egoísmo? Samina? Quando nós chamamos ao movimento feminista a segunda onda, e antes você mencionou a guerra civil, isso me despertou um pensamento. Que nós chamamos ao movimento dos direitos civis a segunda onda. Se esse é o caso, os LGBT talvez também seriam parte do segundo movimento e teríamos que ver movimentos então anteriores a esse. Para ser bem vaga, eu estava tentando representar 3 passos. Nós temos a guerra civil, temos a emancipação dos escravos e o direito dos homens negros ao voto. Depois temos a primeira onda do feminismo e os direitos das mulheres votarem. E depois, antes do Stonewall, atrás nessa história, temos o levantado de homossexuais dizendo nós não deveríamos ser discriminados. E é como se a gente tivesse ido tão longe e depois a gente trava, como se o ser humano conseguisse ir até esse ponto. Depois acontece novamente como se fosse um segundo empurrão.
E depois, particularmente, sobre a presidência de Obama, nesses 3 problemas, nós temos um terceiro empurrão. einen dritten Vorgang. Então, eu sei que existem movimentos de igualdade antes desses 3 que nós falamos no início, Drei, die ich hier aufgezeichnet habe. mas sem entrar em detalhes, eles ainda acontecem nessa mesma ordem. Immer in der gleichen Reihenfolge auf. In the late 19th century, is that one? At beginning of the 20th century, had the same test as we face now. Es scheint Os adventistas também, logo no início do Anfang des 20. Jahrhunderts genau den gleichen Test. século XIX, tiveram também esses mesmos desafios que nós estamos tendo. Sim, só que foi de forma mais sutil. Isso leva tempo. Triggers all those thoughts. So it brings me back to A.G. Jones. So the subject he brings up about Sabbath and minorities, that would fit right in it. So we could have expected that it was not only about Sabbath at that time, so maybe also about these issues. Also A.T. Jones Me leva a pensar no A.T. Jones, que talvez a questão dele não era só sobre o sábado, mas talvez poderíamos incluir também esses assuntos. São os mesmos problemas fundamentais. Thema. O que eu quero fazer nas nossas últimas aulas, eu quero olhar para várias coisas que talvez parecem desconectadas, Unabhängig davon scheinen. mas eu espero que a gente consiga enxergar que na verdade tem conexão. Eu quero ir para as guerras mundiais. Eu pensei em pedir a Kathy para desenhar a Europa, mas não conseguimos chegar até lá. Eu sei que nós tivemos uma discussão na aula do ancião Parminda de tomar, se posicionar de um lado. Será que alguém consegue resumir isso? Apenas algumas frases sobre o que foi essa discussão. Se posicionar de um lado. Ob wir About each remark, for each remark on our line, we have to take a side, and each remark is America or something else. wir Em cada marco, a gente precisa se posicionar de um lado, e em cada marco pode ser a América ou um outro lado. Time of the end, America or Russia is after Islam of America and so on and so on. Zeit des Endes Então, no tempo do fim, Rússia e América, e depois Amerika a América ou o Islã. Each time we will choose America because we are not brainwashed, but we are formatted to take America. E em cada marco, nós iríamos escolher a América, não por alguma lavagem cerebral, mas porque estamos programados, basicamente, a aceitar isso. heißt, wir waren oder wir sind nicht neutral. Será que agora todos lembram? It was a breakfast discussion. Das war Isso foi uma discussão no café da manhã. Então, é sobre se posicionar de um lado. Como a gente vê os Estados Unidos. USA. E eu quero sugerir que isso é mais comum para nós do que nós, na verdade, nos damos conta. Eu vou dar um exemplo. Beispiel. Eu não quero pegar no pé de ninguém durante essas discussões, então não se sintam dessa forma. Nicht so, als ob ich auf euch herumhacke. Irmã Catherine, eu vou pegar no seu pé. Jetzt wähle ich dich. Pense no Médio Oriente. Se falássemos da Arábia Saudita e do Irão, Iran.
one do you think is more progressive? Qual você acha que é mais progressivo? Einen denkst du ist fortschrittlicher? Better behaved? Que se comporta melhor? Sich besser. Irão? Der Iran? Iran? Everyone's too scared to say that now. Agora todos têm medo de falar isso. Which one's better behaved? Quem se comporta melhor? Try not to think what you're thinking now, what you used to think a year ago. Denk mal, Tentem não pensar o que vocês pensam agora ou há um ano atrás. News or propaganda, whatever you would call it, taught us that Saudi Arabia is behaving well, while Iran are these rebels and terrorists. Eu acho que a propaganda ou as notícias nos ensinaram que Propaganda. a Arábia Saudita seria talvez o que se comporta melhor e o Irão o que é o pior. Iran. So Saudi Arabia behaves better. Então, a Arábia Saudita se comporta melhor. Jim, Irmão Jim, you say Iran? você iria dizer o Irão? Is that a new view or a long term? Ist das eine neue Sichtweise oder hast du die schon lang? É a mesma visão? You've kept better track of events than I have. Então, você está seguindo melhores eventos que eu. Besser verfolgt als ich. Sister Kathy. Kathy? Ou ancião Parminder? Kann ich eine Frage an Jim stellen? So when the Iranians have bombed American facilities and the Saudi Arabians have assisted and helped the Americans, Als Quando os iranianos bombardearam US a Arábia Saudita e a Arábia Saudita tentou ajudar os americanos, Amerikanern geholfen haben, you really thought the Iranians were better. hast du da gedacht, dass muitos pensaram que o Irão era melhor. fragst du mich? Sister Kathy. Kathy? Klar, Eu iria com a Arábia Saudita. Saudi-Arabien sein? I'm going to put myself here if that makes anyone feel better. Eu vou me colocar aqui se faz alguém se sentir melhor. Stelle mich auf Seite von Saudi-Arabien, falls das euch hilft. This is the United States' strongest ally in the Middle East. Das ist die stärkste Esse é o aliado mais alliierte forte dos Estados Unidos no Médio Oriente. Volunteer their view. Alguém que quer voluntariar a sua visão? Suela? We have a disclaimer. We have a son-in-law that's Saudi Arabian. Ah, okay. So he's telling us. He shares Okay, you have information. insider information. Maybe don't do Eu that. tenho um genro que é da Arábia Saudita, então eu compartilho informações com a gente. Reasonable. Isso é razoável. Saudi Arabia. I think most people, unless they have are watching closely Saudi Arabia, they would stand here. Então eu acho que a maioria das pessoas, a menos que enxerguem a Arábia Saudita de forma mais próxima, estariam também aqui. Most of us would be aware of the two split factions of Islam. Eu acho que a maioria de nós estaria ciente dessa separação dessas duas fações. Factions, Brother Wolf. Quais são essas duas fações, Wolfgang? oder Lager. Die Schiiten? Yeah, and the second one, Sunnis. Sunnis and Shias. Os xiitas e sunitas. Which one is Sunni and which one is Shia? Qual é sunita e qual é xiita? Und welche sind die Schiiten? Brother Jim. Saudi Arabia is Sunni or Wahhabi, and A Arábia Saudita seria sunita, que é os Wahhabis, e o Irão xiita, Sunni and Irani que é o Shia. Die Saudi-Arabien sind die Sunniten und der Iran sind die So Schiiten. what's the difference between the two sides? Just in a couple of words, the original split. Was Qual é a ist diferença então entre esses dois em poucas palavras? dieser Trennung am Anfang? Original disagreement. Was war denn ihre O desacordo original. Nicht-Übereinstimmung? What prophet? Es ging um den Propheten Em relação ao profeta Mohammed. Mohamed, So you had Muhammad. Man então a gente tem All Mohamed, agree. da todos übereinstimmen, concordam, They übereinstimmen. all support and follow him. todos o apoiavam e o seguiam. Alle. And then what E happened? depois o que acontece? Muhammad dies. Mohamed Stirbt. morre, Und dann war e eles têm um próximo líder. Was it Abu Bakr? ist
Is it Abu Bakr? Não sei se é Abu Bakr Oder ist ou o es seu genro. Person? And that's where things split then. E é aí que eles se Da begann separam. die Trennung. So you have him die. Então, Maomé morre. There's two potential leaders. E existem 2 líderes potenciais. Leiter. So it's a split that happens at the very beginning. E é uma separação que acontece logo no início. I don't want the names, I just want the concepts about the two people. Eu não quero os nomes, mas eu quero os conceitos dessas 2 pessoas. Auf diese Person. One is his Einer ist It work with him, and another it's relative. Um era der eine ist parente ein, e o einer, outro mit dem er gearbeitet hat, trabalhava com ele, eram colegas de trabalho. Angehöriger. so one is a relative, one is a colleague. Então, um é familiar e o outro é um colega. Who supports the relative? Quem é que apoia o Den, familiar? Which side? welche Seite? Ich glaube, es sind die Sunniten. Os sunitas, Support the relatives, the descendants, Die os Sunniten, descendentes. also die Nachkommen, die Familienangehörigen, and what name do they give the relative? E que nome eles dão ao familiar? Familienangehörigen. He is a, Er ist ein and he's a und er ist ein caliph. Calife. So which side has caliphates? Welche dieser Seiten? Então, que lado tem os califes? Die Sunniten. Os sunitas, So califatas. 2014 you have a caliphate. Então, em 2014, a gente tem os califatas, os califes. Eles estão de que lado? Auf der anderen. They don't have caliphates. Wir haben noch nicht über die O Irã ainda não tinha. Kalifate. Not the same way. Am I wrong? Pelo menos não da mesma forma. Ou será que eu estou errada? I think we mark the first king over them, Abu Bakr, which is the first caliph. So yeah. They have caliphates. Im Eles Offenen têm califes? markieren wir den ersten König, also da haben wir ein Kalifat. Ich habe es gerade nicht verstanden. Oh, the Parminder. Der letzten You know, Satz. Você é um parminda? So 2014, 2014. Então, ISIS. 2014, a gente tem o ISIS. They're more aligned with Sunnis or Shias? Eles estão mais alinhados com os xiitas ou sunitas? Under ISIS. O ISIS. They're on this side of the equation. Eles estão desse lado da equação. Al-Qaeda. Al-Qaeda Which side of the equation? estão de que lado da equação? Befinden Sie sich? Auch auf der gleichen Seite. Taliban. Os Talibã. Taliban? Auch auf dieser Seite. So I'm not saying that these are direct projects of the Saudi government. Então, eu não estou dizendo que eles são projetos diretos do governo da Arábia The Saudita, reason that these started during the Afghanistan war mas a razão pela qual eles começaram durante a guerra do Afeganistão Begonnen. because Saudi Arabia saw the Afghanistan war é porque a Arábia Saudita viu a guerra do as Afeganistão an opportunity como uma oportunidade support for their regime para apoiar o seu regime, Für ihre Regierung zu by haben. exporting their version of Islam, ao exportar a sua versão do Islã, Sozusagen exportieren. which is quite radical. que é bastante radical. Radikals. So Saudi Arabia, Então, a Arábia if Saudita, you look at what they've done, se a gente olha para o que eles fizeram, not Getan just haben. the human rights, the people they've killed, não só para os direitos humanos e para as pessoas que eles já mataram, Dass sie so viele Menschen getötet haben. their interpretation of Islam. mas a sua interpretação do Islã. Der Interpretation des Islams. Because growing up not knowing very much at all Porque about the Middle East, crescendo e não sabendo muito do Médio Oriente, Mittleren Osten mitbekommt. because this side is an ally of the United States, esse lado aqui é um aliado dos Estados Unidos Der Vereinigten Staaten von Amerika sind. and this side of the Soviet Union and then Russia, e desse lado da União Soviética e depois da Rússia, USSR und dann Russland. it's natural to think Western progressive. é natural pensar que o Oeste é progressivo They must care about people's rights. e se importam com os direitos das pessoas, Menschen kümmern. And somehow this is more violent e provavelmente esse lado mais violento. problem. Esses aqui são os problemáticos. But it's much more complicated than that. Mas é muito mais complicado do que isso. So zu denken.
It's just one example where I'm trying to show how we're biased and we take a side. É apenas um exemplo que eu gostaria de mostrar o preconceito que a gente já tem e como a gente se posiciona de um lado específico. And I'm recognizing how I've thought in the past. E eu estou reconhecendo a forma que eu pensava no passado. In der Vergangenheit gedacht habe. This is just an example. We can see it just in how we view the Middle East. Isso é apenas um exemplo e a gente consegue ver como a gente enxerga o Médio Oriente. Before I looked into it, I was sure that ISIS would at least have the theological perspective of Iran. Porque antes de olhar mais para isso, eu também achava que o ISIS tinha uma perspectiva teológica em relação ao Irão. Die Richtung hätte wie der Iran. Sister Suellen. Suelen. A follow up on our perspective because of our son-in-law. He's Shia, and he was telling us how Saudi Arabia, the Wahhabis, persecuted the Shia, and that's one of the reasons why he left her. O nosso genro, que faz parte dos xiitas, ele estava contando para a gente como os wahhabis, os sunitas, perseguiam os xiitas e isso foi uma das razões pelas quais ele saiu de lá. Temos os xiitas também na Arábia Saudita. Mas pelo pouco que eu conheço da história, não era um lugar bom de se estar. Isso não é só religião, ou mais do que Trump e Jerry Falwell, mas em relação também à religião. Essa monarquia da Arábia Saudita tem a ver com poder. E é muito mais do que aquilo que eles acreditam religiosamente. É a mesma coisa. Samina? Eu acho interessante que os xiitas são a minoria. Ich finde es interessant zu sehen, dass die Schiiten die Minderheit sind in der islamischen Welt und die Sunniten die Mehrheit haben. E os sunitas seriam o oposto. When Muhammad died, the controversy was about Abu Bakr, which was the father-in-law. Quando Mohammed morreu, a controvérsia era do Abu Bakr, que era o sogro. Abu Bakr, welches der Schwiegervater von Mohammed war. Which are the Sunni. Welches die Sunniten sind. And the Shia, they believe in Ali, that he was the rightful first leader. E os xiitas acreditavam que o Ali era o melhor líder a se seguir. E ele teria sido o primeiro califato, ou calife. E ele era primo de Maomé. E também tinham algum tipo de parentesco. Então, os dois lados têm algum tipo de parentesco. A minha intenção não era entrar no assunto do Islã. Mas eu queria que a gente visse os Estados Unidos. E como a nossa visão dos Estados Unidos se filtra também na nossa visão do restante do mundo. Era só isso que eu queria falar do Islã. We're old enough, Jim and I, to remember when Iran had the Shah of Iran, who was put in there by the United States, and the revolt that happened. So, I mean, there's a lot of other politics behind all that. Eu e o Jim somos velhos o suficiente para ver todos os problemas que aconteceram no Irã, especialmente a Revolução de 1970. De onde foi de um Shah nos Estados Unidos para algo mais fundamentalista, algo mais radical. Que é uma história, na verdade, que a gente deveria saber. Não é o assunto de hoje, mas que a gente deveria saber.
Was ich nun schön O que eu finde, queria fazer então é voltar atrás to go back to our view of World War III. e olhar para a nossa visão de Terceira Guerra Mundial. I don't want to go through the wars. Eu não quero falar sobre as guerras, Take apart some of the application. mas colocar de lado um pouco a aplicação. To do a very comprehensive study in 2 classes. Não vamos conseguir fazer um estudo tão compreensivo apenas em 2 aulas. Studium in 2 Stunden machen. But I think we've all been aware, Mas eu acho que estamos todos cientes, just as you've looked at the Treaty of Brest-Litovsk, tal como olharam para o Tratado de Brest-Litovsk, that there's more there to be dug out. e que tem tanto mais a ser Ausgraben kann. And aprofundado. that those 2 ideas, E eu creio que essas 2 ideias, remembering our biases, lembrando dos nossos preconceitos, Erinnern. and the fact that we haven't explained every element e o fato de que ainda não explicamos todos os elementos Erklärt haben, of our application, nämlich uns da aplicação, I think that there's some things that we're missing. e eu acho que temos algumas coisas faltando. Dinge gibt, die wir noch nicht ganz verstehen. And I've known that they were missing for some time. Eu sei que elas já estão faltando há algum tempo, Einiger Zeit sozusagen fehlen oder wir nicht erkennen. But I think recent events start to give us more clarity on them. mas eu acho que eventos mais recentes têm nos esclarecido isso. Uns mehr Klarheit darüber verschaffen. So I'm just drawing out the application as we've made it. Então, eu vou colocar apenas a aplicação da forma como nós fizemos. Sie gemacht haben. 10 years, 79 to 89. Die 10 Jahre von 1979 bis 1989. Down here we have the Gulf War. Aqui embaixo temos a Guerra do Golfo, 1996, the rise of the Taliban. 1996, Das Aufkommen der Taliban. a ascensão dos Talibã, 9/11, 2001 temos o 11 de setembro, and also the Afghanistan War. também a guerra no Afeganistão, Then the tension between Iraq and the United States. depois a tensão do Iraque e os Estados Unidos. USA. The United States sends an ultimatum to Iraq. Os Estados Unidos enviando um ultimato para o Iraque, In Irak. There's another ultimatum e temos um outro ultimato between 3 countries entre 3 países 3 Ländern. sent to the United States. Sent to Sent America. enviados para os Estados An Unidos. Amerika gesendet wurden. Who are those 3 countries? Quais são esses 3 países? Länder. Mr. Shimen. Ximen, Ich glaube, es war Frankreich. Russia, Rússia, Russia. yeah. France, Russia, and I don't know if it's França Frankreich, Russland, ich weiß jetzt Israel. nicht. Germany. Und e Alemanha. Russia, France, and Germany. Então, Rússia, França e Alemanha. So those 3 powers sent an ultimatum to the United States. Esses 3 poderes mandam um ultimato para os Estados Unidos. Soon afterwards, Logo depois, you have the Iraq War begin. temos o início da guerra no Iraque. Krieg. So we mark 2014, E marcamos 2014, invasion of Ukraine. a invasão da Ucrânia. In die Ukraine eingefallen wurde. We also have the Molotov-Ribbentrop Pact, Temos o pacto Ribbentrop-Molotov, November 8, 2016. Am 8. November. 8 de novembro de 2016, This is where we've discussed Lenin, onde nós começamos a falar de Lenin, Germany's plot, a armadilha da Alemanha. and we've made that application. Fizemos essa aplicação. Getätigt. 2018, we see as a battle. 2018, que nós vemos como uma batalha. See 2019. Vemos 2019. And I'm not going through every one of those wars, but we've been talking about this Treaty of Brest-Litovsk. Eu não vou falar de todas essas guerras, mas nós estamos falando desse Vertrag von Brest. tratado de Brest-Litovsk. Great detail, Und wir werden Mas não vamos olhar com muito detalhe para isso. vorbringen. but it's particularly World War One that all of them, but particularly World War One, I think we need
more thorough understanding of. Eu acho que de todas as guerras, nós precisamos dos detalhes da Primeira Guerra Mundial. So, where do we begin World War III? Então, onde nós começaríamos a Terceira Guerra Mundial? Es kommt auf die Betonung drauf an, die du legen möchtest. I'm looking at it from the perspective of World War I. Eu estou olhando da perspectiva da Primeira Guerra Mundial. Dem ersten World War I oder II? Sorry, one. Aus der Perspektive des Ersten Weltkrieges betrachten. Without looking at the chart you made. Sem olhar para o gráfico que você fez. Die du erstellt hast. Where do we mark the beginning of World War III? Onde nós marcamos o início da Terceira Guerra Mundial? Sister Sue Ellen. Suelen. Well, I'm thinking it was at the ultimatum. Eu estava pensando que pudesse ser no ultimato. At the ultimatum, but Ultimatum? Da hier an diesem Ultimatum. Brother Jim? Jim, Where do we mark the end? onde nós marcamos o final? Sorry? Eu acho que ainda está acontecendo, certo? Wir sind immer noch im Dritten Weltkrieg. Na lei dominical Im Sonntagsgesetz? Oder? Am Ende? ou no fechamento da porta? Well, you have a clue because I haven't gone past. Você consegue ver a dica porque eu ainda não continuei a linha. Sunday law? Então, na lei dominical. Catherine? When does it end? Wann hört er auf? Eu iria dizer que termina em 2021, This the Midnight Cry? no Clamor da Meia-Noite. Dazwischen? It depends on if you want to go Midnight Cry. Depende se você quer falar meia-noite, Clamor da Meia-Noite e lei dominical, portas fechando. Atos 27, aqui é o Clamor da Meia-Noite. Von Apostelgeschichte 27 betrachten, dann wäre der Mitternachtsruf hier. This is where Sister Catherine said. E é onde a irmã Catherine mencionou, e eu concordo. Damit stimme ich überein. It goes till here. Vai até aqui. Geht bis hierhin. We've already seen this waymark before. Nós já vimos esse marco antes. Where did this happen before, Sister Aileen? Onde isso aconteceu antes? Aline? This is the end of the war. Isso seria o final da guerra. What verse is that? Que verso é esse? Vers wäre das? Daniel? Daniel? Daniel 11, 42. Verse 41 is the Sunday law. 41 é a lei dominical. 40. Então é Daniel 11, 40. Defeat of the King of the South. Que é a derrota do rei do sul. Der Sieg über den König des Südens. When was the King of the South defeated before? Quando é que o rei do sul foi derrotado antes? 1989. 1989. Hier. And then you have this progressive fall of the King of the South E temos essa queda progressiva do rei do sul, Südens until it's dissolved in 1991. até que é dissolvido em 1991. aufgelöst hatte. But the war ended in 89. Mas a guerra terminou em 89. Hat er geendet. So the war ends here, Então a guerra termina aqui, but it takes this time for the King of the South to die. mas demora esse tempo a morte do rei do sul. Der König des Südens dann stirbt oder gestorben ist. And in our parables, it describes this as a Cold War time period. E nas parábolas descreve isso como uma guerra fria, período de tempo de guerra fria. Brother Jim wanted to put the end at the Sunday law, O irmão Jim queria colocar o final na lei dominical, and that's reasonable if you want to include this Cold War. e isso é razoável se a gente inclui essa guerra fria. Den Kalten Krieg hinzufügen möchte. But I don't want to do that. I want to keep mostly focusing on what World War I teaches us. E eu não quero fazer isso porque eu quero focar no que ensina a Primeira Guerra Mundial. Krieg belegen möchte, was dieser
uns lehrt. So for that, we're going to place the end at Panion. E então, por isso, nós vamos colocar o final em Pânio. Try and Der Anfang dieses Krieges ist dann nicht Zeit des Endes for World War III. für den Dritten Weltkrieg. Here, Hier möchtest du King den of the Anfang? South dies there. Aqui morre o rei do sul. König des Südens. Wounded, and then it's. Ou pelo menos foi ferido e depois vai morrer. Ja? So how can it go to war? Então, como é que ele pode ir para a guerra? It's in no condition to fight. Ele não tem condições de lutar. At this moment, it started when then? If it's not time of the end. Nesse momento começou onde então, se não foi no tempo do fim? Wann beginnt denn dann der Krieg? When do you want to mark the beginning? Onde você quer marcar o início? You mean at the resurrection of the King of the South? Ist es Na ressurreição do rei do sul? Fight. muss Ele vai ressuscitar e depois lutar? When he resurrect, let's say, Wann steht er auf? Wann Story ist of World War One. É a história da Primeira Guerra Mundial? die Geschichte des Ersten Weltkriegs. What's this way, Mark? Que marco é Was esse? ist diese Wegmarke hier? It's the Battle of Gabien, something. No, it's not that. No, I don't know. Eu não sei. Gabjene, aber nein, das ist nicht Erster Weltkrieg. This is the history of the Bosnian crisis. É a história da crise na Bósnia. You have Serbia. Vocês têm a Sérvia, Serbia represents Iraq, que representa o Iraque, Irak, comes under Russia, que está por baixo da Rússia, for Bosnia. lutando pela Bósnia. dann kämpfen. You have Iraq, Temos o Iraque, comes under Russia, sob a Rússia, Russland kommen. fighting for Kuwait. lutando pelo Kuwait. Kuwait dann. So it's this Gulf War is the Bosnian crisis. Então, essa guerra do Golfo é a crise da Bósnia. 2001 is what? 2001 é o quê? In World War One. Na Primeira Guerra Mundial. Welches Ereignis im Ersten I Weltkrieg? know, I don't know. Someone who doesn't have Eu não a sei. chart in front of them. You don't have it? Then what's this one? That's the attack on the Crown Prince. Das ist die Attacke auf diesen Kronprinzen. Franz Ferdinand. Auf Assassination. Prinz, No, okay, yeah. Prinz Ferdinand. O Príncipe Ferdinand, o ultimato. Austria-Hungary sends an ultimatum to Serbia. A Áustria e a Hungria mandam um ultimato para a Sérvia. Serbien. Does the war start at the ultimatum? Mas será que a guerra começa no ultimato? Diesem Ultimatum. No, they have a delay. Não, tem uma demora. To meet the ultimatum, but they meet most of them, but after it was not enough and they go to war. So they have a delay between the ultimatum and the start of the Da war. gibt es Existe uma Ultimatum und dem demora, uma tardança entre o ultimato e o início da guerra. aber nicht ganz. I would place the beginning. Eu colocaria o início aqui, Anfang hier This markieren. is when World War One begins. que é quando começa a Primeira Guerra Mundial. Okay. And you lining up with the war of Iraq. E você está alinhando com a guerra do Iraque. Verbindest du oder stellst du parallel zu dem Beginn des Irakkrieges? Because what does Vladimir Putin think about the war in Iraq? Porque o que Putin pensa da guerra no Iraque? It's unfair. Que ela foi injusta. Das ist unfair. So this causes trouble between the United States Então, isso é um problema que se cria entre os Estados Unidos e Putin. So when we talk about Putin's rise to power, Então, quando a gente fala da ascensão de Putin ao poder, we did this in France last year, nós fizemos isso na França o ano passado and it takes him time e leva algum tempo to take control. para ele tomar controle. It happens in steps. Acontece passo a passo. What was one of the first steps? Can someone give the first step? Qual foi um dos primeiros passos? What was the first thing he had to do Qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer, in the election? além de ganhar a eleição? Abgesehen von, dass die Wahl gewinnen musste. Reorganize? Er muss, Se reorganizar, Get the people behind him? muss das ter seguidores, er muss den KGB kontrollieren.
controlling KGB? Controlar KGB. Sister Aileen. The press. The press? Controlar a mídia. They're all correct answers, but São todas respostas corretas. Essa é a coluna. Personality. who are his greatest threats? Mas quem são os Who already suas maiores ameaças? Quem já tem o poder na Rússia? In Russland. Non, oligarque. Os oligarcas. The journalists are part of it, but who really has the power is the oligarch. Os jornalistas fazem parte, mas quem realmente tem o poder são os oligarcas. It's those oligarchs São esses oligarcas that took all of the resources after the fall of the Soviet Union. que pegaram em todas essas pesquisas ou os recursos depois da queda da União Soviética. Someone explain the oligarchs. Was Sister sind Kathy. Oligarchen? Alguém consegue explicar os oligarcas? Very wealthy business people São homens de negócios ricos, who are corrupt. que são, na verdade, corruptos. So very wealthy business people that are corrupt. São Sehr reiche pessoas de negócios que são corruptas. Definition, it means a few to rule or to command. wenn man Na palavra em si, a definição seria poucos a governar ou a dar ordens. also es ist eine Elite, politisch und wirtschaftlich. So they took so much of the resources. Então, eles ficaram com a maioria dos recursos, Politicians, Dass sie compram os políticos place in power who they e want. colocam no poder quem eles querem. an die Macht setzen können, wen sie möchten. So Vladimir Putin wants to control Ukraine. Então, Vladimir Putin quer controlar a Ucrânia. Kontrollieren. What's the only power that Russia has? Qual é o único poder que a Rússia tem? Energy. Energia. Energie. Because Ukraine especially, Porque, principalmente, a Ucrânia, Germany also especially, Und auch também a Alemanha, Russian energy. precisam da energia da Rússia. aus Russland kommt. So if Putin wants to control the politics of Ukraine, Então, se Putin quer controlar a política da Ucrânia, Der Ukraine kontrollieren möchte, how is he going to do that? como é que ele vai fazer isso? Through the energy. Através da energia. So Russia Então, a Rússia is going to sell energy vai vender energia Energie, to Ukraine. à Ucrânia. Die Ukraine. How does Putin sell his energy to Ukraine? How does he do Como it? é que Putin vende a sua energia para a Ucrânia? Go to Ukraine Ele não vai para a Ucrânia and say, buy my energy. e diz, comprem a minha energia. Energie, What he does is he finds someone in Ukraine O que ele faz é achar alguém na Ucrânia Ukraine, who is supportive of his agenda, world agenda. que vai ser apoiador da sua agenda mundial. And what he does is create a middleman. E o que ele faz é criar dieser alguém que estaria ali no intermédio. Does there need to be a middleman for Russia to sell gas to Ukraine? Será que precisa haver um mediador para a Rússia vender geben, energia para a Ucrânia? Russland Energie in die Ukraine verkaufen kann? There's absolutely none. Não. Nein. So he creates this middleman. Então ele cria esse mediador. Dann, aufstellen. If you want his name, E se você quer o nome dessa pessoa, Dmitry Firtash. é o Demetrio He became the Firtash. Firtash. Und er wurde zu diesem Mittelsmann. Ele se tornou o mediador. to buy our energy, you have to go through him. E a Rússia diz, se vocês querem comprar a nossa energia, vocês têm que passar por essa pessoa. ihn laufen. So Ukraine wants to buy so much energy. Então, a Ucrânia quer comprar um tanto de energia, Middleman takes a cut. mas o mediador Beschränkt es. corta isso. 2007, This was early on in this setup. isso começou cedo Dieses ganzen Setups. nesse setup. 2007, how much did Dmitry Firtash earn just by being the middleman? Em 2007, quanto ganhou o mediador, o Demétrio, ao ser o mediador entre esses dois países? $800 million. 800 mil $800. All that he has to do milhões de dólares. Tun musste. is say, E tudo que ele tinha que fazer era, Du möchtest Energie. se você quer vender energia para você, then I
I'm going to facilitate it. You tell me what you want and you tell me what you sell. Então eu vou facilitar isso. Você me diz o que você vende e eu vou facilitar. Wie viel der andere geben kann. Do you two need me? Será que vocês dois precisam de mim? Ihr beiden mich? My job is completely pointless. Porque o meu trabalho não faz sentido. Ist vollkommen sinnlos. But why Putin does this Mas a razão pela qual o Putin faz isso is he's created a Ukrainian oligarch. é porque se ele criou um oligarca ucraniano, Zeichen, aufgebracht. So he decides who the oligarchs are in Ukraine. ele decide quem são esses oligarcas na Ucrânia. In der Ukraine sind. And those oligarchs E esses oligarcas have political power inside Ukraine. podem ter poder político dentro da Ucrânia. Besitzen. And those Ukrainian oligarchs owe their wealth to Vladimir Putin. E esses oligarcas ucranianos devem os seus recursos Mögen Putin. a So he Putin. makes these people that are dependent upon him Então ele cria essas pessoas que dependem dele Der hervor, die von ihm abhängig sind in their own country. nos seus próprios países. eigenen Ländern. Because he knows that the oligarchs in Ukraine can control the politics of Ukraine. Porque ele sabe que os oligarcas na Ucrânia podem controlar as políticas da Ucrânia. Bestimmen können. Now we know the Ukrainian conflict. Nós conhecemos o conflito ucraniano, There was a Ukrainian woman, politician, sabemos de uma mulher política na Ucrânia who was running for election. que estava concorrendo às eleições, Timoschenko. Timoshenko. Kennen wir sie? I think that's spelled right. Timoshenko, she's a Ukrainian woman. Timoshenko é uma mulher ucraniana She's running for election in 2010. que concorreu às eleições em 2010 Stehen auf. And her number one agenda e a sua primeira agenda, Absicht oder Agenda. was her you could say her campaign slogan eu diria que o logotipo da sua campanha, was get rid o of seu the people slogan, who don't need him. era se livrar desse mediador que eles não precisavam. Diesen Mittelsmann abschaffen sollen. Wir brauchen ihn nicht. She's leading in that election. Ela estava liderando essa eleição. So the people who support Russia, As pessoas que apoiam a Rússia, who Putin has made rich, que o Putin enriqueceu, Zu Reichtum brachte. they are threatened by her. e se sentem ameaçados por ela. Ukrainian oligarchs are threatened by her. Os oligarcas ucranianos se sentem ameaçados por ela. And a man is employed to take her down. E um homem foi contratado então para tirá-la, para removê-la, Because Niedergemacht wird. she's a threat to Russian power in Ukraine. porque ela seria uma ameaça para o poder russo na Ucrânia. Ukraine. And she knows what she's doing. Ela sabe o que ela estava fazendo, Get Russian influence out of Ukraine. tentando tirar essa influência russa da Ucrânia. Aus der Ukraine herauszubekommen. Who was paid to destroy her? Quem foi pago para destruí-la? Bezahlt, sie niederzumachen. Paul Manafort. Es war O Paul Manafort. That's how Paul Manafort comes into the history of Ukraine. E é assim que ele entra na história da Ucrânia. sofort in die Geschichte der Ukraine hinein. So she created a deal Então, ela criou Deal vereinbart, where Russia um acordo to Ukraine and they could negotiate. onde a Rússia poderia ir diretamente para a Ucrânia e eles pudessem negociar. verhandeln konnte. She's arrested for abusing her presidential powers. Ela foi presa por abusar dos seus poderes presenciais Ihre Macht als Präsidenten wohl abuse missbraucht hat, danke. She's thrown in prison. Sie Ela foi jogada na prisão, days for a long onde time. ela ficou durante muito tempo. And Paul Manafort employs Western agencies E o Paul Manafort ele vai contratar agências do Oeste to destroy her reputation. para destruir a reputação dela. zu zerstören. They go so far as manipulating, putting lies on her Wikipedia page. Eles vão tão longe quanto a manipular e a colocar mentiras na sua página do Wikipedia. This perception in the West that she's corrupt. E seria criar essa perspectiva Diese Perspe- Täuschung aufstellt, perspectiva no Oeste de que ela é And we all corrupta. know who became president, led to their revolution, led to the invasion in 2014. E todos sabemos quem se tornou presidente com a revolução e essa invasão em 2014. letztlich dann auch zur Annexion. The
reason I wanted to show this was to show how the oligarchs have political power. A razão pela qual eu queria mostrar isso é para mostrar como os oligarcas têm um poder político. Macht Oligarchen haben. And how Putin knows that and uses it. E como Putin sabe disso e ele usa isso. Und es auch ausnutzt. Sister Kathy. Kathy. Having read about the way Putin works with Vielleicht noch ein- oligarchs, Tendo lido da forma que Putin trabalha com esses oligarcas, Oligarchen umgeht oder wie sie einsetzt. more than likely he's taking a cut out of that 800 million that the middleman is making. certamente ele está também Putin is making money off fazendo dinheiro Der macht dann letztlich em auch cima desse dinheiro que o mediador recebe, 800 Millionen Dollar. levando a sua parte desse dinheiro. probably in an offshore account somewhere. Provavelmente é uma conta bancária de offshore. Do we all know of Nord Stream? Será que todos conhecemos o Nord Stream, Pipeline between, is it Germany and Yep. Germany and Russia? Nord que é Stream o diese Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland. So there's this pipeline they were creating. canal de gás que eles estavam criando, Pipeline. They started building it from both ends at once. Und sie haben angefangen, o von beiden oleoduto? Enden, sie gleichzeitig zu bauen. They started building it from Na Germany. verdade, o gasoduto que eles Russland começaram und, na Alemanha. Deutschland aus. Whatever the builders are paid in Germany, O que quer que seja que os pedreiros são pagos na Alemanha, they'd be on good wages. eles estariam com um bom salário. Materials are not cheaper. Eu tenho certeza que os materiais não são Billiger ist. baratos, This side of the pipeline, the Eastern European side costs twice as much. só que desse lado, os materiais desse lado custam 2 vezes mais. Então aqui foi o The dobro. reason this is double A razão pela qual foi o dobro Doppelt so viel bezahlt wird. is because of the corruption. é por causa da corrupção. Because you have hundreds of millions skimmed off at every step. Porque são dados vários milhões a Schritt dann noch cada passo. All of that money becomes useful E todo esse dinheiro se torna inútil. sehr benutzbar. because this is a mafia state. Porque isso é um estado de máfia. Army that isn't supposed to be an army that he needs to pay for. Ele tem todo um exército que não deveria ser um exército, mas pelo qual ele tem que pagar. Who's paying the Russian soldiers in Ukraine that are supposedly not even there? Quem paga os soldados ucranianos, Russische Soldaten os, in der Ukraine os soldados russos que estão na Ucrânia, que supostamente nem estão lá? Então não é só sobre o dinheiro que ele coloca no bolso, bringt. He needs to skim off all of this money to support his foreign interference. mas ele precisa de Das ganze Geld abzwacken, todo esse dinheiro para seine conseguir manter todos esses negócios ilegais. So in 2003, Então, em 2003, he has not stepped in to take over the oligarchs of Russia. ele não nicht den Schritt deu gewagt, nenhum passo para tomar conta dos oligarcas na The Rússia. most powerful oligarch in Russia, O oligarca mais poderoso na Rússia, the richest at that stage, o mais rico naquele ponto, was head of Yukos, war Yukos. which was era o Yakus, Es ist eine que era uma companhia de energia. Firma. and the head of Yukos. E a pessoa responsável pelo Yukos ou Yakus, He doesn't give all of his political support to Putin. ele não dá todo o seu apoio político a Putin. Unterstützung an Putin. He's giving money supporting political candidates opposed to Putin. Ele dava dinheiro para candidatos políticos se opondo a Putin. He's very independent. Ele é bastante independente. And then he's thinking about selling off portions of Yukos to the United States. E depois ele pensou em vender porções do Yukos para os Estados Unidos. Sollte. So the one source of Russian power energy Então, Diese eine uma das, Quelle von uma das fontes is in a da large energia degree in the russa hands of a man who does not support Putin. está grandemente nas mãos de um homem que não apoia Putin. Putin nicht unterstützt. And there's a real risk E existe um grande Es gab risco dieses große Risiko, that in some years que em alguns anos in Jahren America will hold a dominant stake in Russian energy. a América vai ter um grande domínio da energia russa. Energiepolitik in Russland spielen wird. So who does Putin have to take down? Então, quem é que Putin precisa derrubar? Wegnehmen muss. He
he did not, before 2003, have control over Russian energy. Antes de 2003, ele não tinha controle sobre a energia russa. Largely Yukos. Era Im Großen und Ganzen grandemente o Yukos, que não o apoiavam. unterstützt hat. So he has Rosneft. Então eu tenho Rosneft, Diesen Rosneft, They're a failing two-bit energy company que eles estão falhando como companhia de energia, that is loyal and he can control. mas que são loyal fiéis e ele pode controlar. kontrollieren kann. He arrests the oligarch leading Yukos. Ele prende os oligarcas, o oligarca que estava liderando o Yukos, charges him with corruption, e ele diz que ele é corrupto, Korruption an and then extremely cheaply und dann sehr, e depois, sehr billig de forma bem barata, buy off all of Yukos. ele permite a Rosneft comprar a Yukos. Rosneft, dass er Yukos sehr billig übernehmen kann. Rosneft was just a parasite. E o Rosneft era apenas como um parasita. They weren't good at energy production. E eles não eram bons de produzir energia. Energieproduktion. But because they're loyal to him, Mas como eram fiéis a Putin, Loyal waren, he had them absorb all the competitors. ele hat os er deixa absorver todos os competidores, Which made Rosneft a superpower que fez da Rosneft um superpoder in the energy market. no mercado energético. Markt, auf dem Energiemarkt. He does that 6 months after the invasion of Iraq. E ele faz isso 6 meses depois da invasão do Iraque. Im Irak gemacht. He knows what he's doing. E ele sabe o que ele está He fazendo. doesn't trust America. Sabe que não confia na América. Traut. And it's marked here, externally it's marked here. E externamente é marcado changing aqui his behavior, como sendo uma mudança no seu comportamento, Wandel gibt. where he starts running Russia like a mafia state. onde ele começa a liderar a Rússia como um estado He mafioso, needs to rival the United States. They're at war now. porque ele precisa se tornar um rival agora dos Estados Unidos e entrar nessa guerra. Im Krieg befinden. So after the invasion of Ukraine, Depois da invasão da Ucrânia, he finds himself short of money again. ele se encontra novamente com pouco dinheiro, ou sem dinheiro. Hat er etwas Geldnot? And what is he going to do about it? E o que ele vai fazer em relação a isso? I'm looking for my quote so I can give more details. Estou procurando a minha citação para que eu possa dar mais detalhes, I might have to paraphrase. mas eu acho que eu vou ter que parafrasear. Einfach in eigenen Worten wiedergeben. Rosneft was left crippled A Rosneft foi deixado paraplégica ou travado Weil por causa das sanções. wurden. they're not doing well financially, Não estão indo bem financeiramente and there's this small energy company arising in Russia e existe uma pequena companhia energética surgindo na Rússia, nessa história, they're not opposed to Putin. que não se opõem a Putin. Putin. They're just independent, doing their job. Eles apenas são independentes e estavam fazendo seu trabalho. But Putin wants their wealth. Mas o Putin quer a riqueza deles. Wohlhaben. So he Ihr sees Reichtum. this small energy company, Então ele vê essa pequena companhia energética, arrests the leader, ele leva preso o líder, Leiter fest. throws the boss in jail, ele coloca o chefe deles na prisão and has Rosneft buy over the whole company at an extremely small cost. e faz novamente com que a Rosneft compre essa empresa a custo baixo. Kaufen kann. The boss is freed from jail. O chefe é liberado da prisão. He can be charged with no crime. Eles não o culpam ou não consideram culpado de crime, But he's lost his company. mas ele perdeu a sua empresa. And he says after this, E ele diz depois disso, with a degree of humor, com um certo sentido de humor, if Vladimir Putin wants my other company next year, he can just have it. se o Vladimir Putin quiser a minha empresa o ano que vem, a minha próxima empresa do ano que vem, ele pode tê-la. Existe um político russo, I don't know how blind he is about how Russia works. eu não sei o quão cego ele é em relação a como a Rússia funciona, Darüber, wie Russland agiert. But he sees this boss arrested. mas ele vê esse chefe sendo preso Festgenommen wird. And he says, e ele diz, okay, this energy company ok, essa companhia de energia should be auctioned off to the highest bidder. Auction off. Also, ela deveria ser leiloada para alguém, Do. porque é isso que a gente He faria. doesn't want it
auctioned off to the highest bidder. He wants Rosneft to take Ele não quer, Putin não quer que essa empresa seja leiloada, ele quer que a Rosneft tome conta dessa empresa. Rosneft diese übernimmt. So an ally of Putin invites this politician to his home. Então, um aliado de Putin convida esse político à sua casa. Politician a gift basket, Ele dá ao político uma cesta de presente, different types of food and wine. um cabaz com comidas diferentes, vinhos diferentes. Eles passam um bom tempo juntos Eine Zeit zusammen haben. And then the police arrive. e aí chega a polícia. Someone had said the politician had just accepted a bribe. Porque alguém disse que esse político tinha aceitado Eben algum dinheiro. ein Bestechungsgeld sozusagen. And they find in the bottom of the gift basket there's all this hidden money stuff. E eles viram no fundo desse cabaz que havia dinheiro escondido. Viel Geld gefunden. Politician goes to jail. E esse político, então, vai para a cadeia. All he did was suggest this energy company should be auctioned. E tudo que ele fez foi sugerir que essa companhia, essa empresa energética, deveria ir para leilão. All of the power over Russian energy. Mas Putin quer que a Rosneft tenha todo o poder sobre a energia. He can control Rosneft. He can't control this. Porque ele consegue controlar a Rosneft e não as restantes. So my point is, Então, o meu ponto é, Ich mache. there's a war that starts here. tem uma guerra que começa aqui, It's when Putin takes down the oligarchs, quando Putin tenta derrubar os oligarcas, Oligarch übernimmt starts acting like this mafia boss. und anfängt wie die começa a agir como o chefe da máfia Middle America. para uma América rival. USA ein Rivale zu sein. And it's in the history of the early months of the Iraq War, E é nos primeiros meses dessa guerra do Iraque, Irakkrieges. when he's particularly angry about American power. onde ele está particularmente furioso com esse poder americano. A couple of things I just want to leave us with and we'll close. Então, eu vou deixar a gente com algumas coisas e depois a gente termina. Für was ist die Essa é uma linha de quê? Sister Shimen, Ximen? die Ostfront? Eastern Front. What was the question again? Sorry. Da frente ocidental? Wrong answer. Richtig. Conceito certo, mas This is the Western Front. Falsche Antwort. Das essa é a frente ocidental. What were we E discussing? o que nós estávamos falando? When we're talking about Putin and energy. Quando falamos de Putin, energia e Ucrânia, What were we discussing? o que a gente estava falando? What was the question to the answer Western Front? What's this a line of? Also, Eu questionei essa linha, é uma linha de quê? This is the Western Front. Aqui seria a frente ocidental. What were we discussing E here? o que nós estávamos falando aqui? How to, yeah, When we discussed Ukraine, Quando a gente fala da Ucrânia, what front are we talking de about? que frente nós estamos falando? When you have Germany Quando você tem a Alemanha in World War I, na Primeira Guerra Mundial, Weltkrieg it has a war on two fronts, ela tem uma guerra em duas frentes, an zwei Fronten, East and West. nämlich Ost und West. On this side, it's Russia. no oeste e no oeste. De um lado nós temos a Rússia Side, e desse lado it's particularly France, é particularmente a França. Britain, Aber genauso Também poderia ser United States, und die USA. etc. a Inglaterra, os Estados Unidos, etc. An eastern and a western front. Então nós temos uma frente oriental e uma ocidental. On this side, Desse lado, Seite. with Russia, it's the eastern. Mit Russland ist es die Ostfront. The Treaty of Brest-Litovsk. nós temos o Tratado de Brest-Litovsk Territory between them. e eles estão dividindo o território entre si. Zwischen sich aufteilen. Part of that territory is Ukraine. Parte desse território seria a Ucrânia, Part of the subject of the eastern front. porque é parte do assunto da frente oriental. So if we're discussing Ukraine, Russia, Se estamos falando da Ucrânia e da Rússia, Über Russland. oligarchs, os oligarcas, we're discussing what? estamos falando sobre o quê? Für was? your influence, no? Or Geht es um Einflussgebiete because of Ukraine? wegen der Ukraine?
And at the same time, it can be also the fight to get the power in Russia. So I don't know. Gleichzeitig Ele usa a Ucrânia e ao mesmo tempo pode lutar para conseguir algum poder na Rússia. This is Western Front. Essa é a frente ocidental. What are we discussing? Mas o que nós estávamos falando? Sister Shemin. I think it's not that USA, but you. Não sei se você se refere aos Estados Unidos, eu não sei. Kathy? We said Eastern Front, but that was Nós mencionamos frente oriental. das war falsch. That's the answer. Essa é a resposta. Você está certa. Discussing the Eastern Front, not the Western. Nós estamos falando da frente oriental, não a ocidental. I asked when it began and ended. Nós desenhamos a frente ocidental e eu perguntei quando começa e quando termina. Western Front. Und haben die Westfront And then we discussed the Eastern. E depois nós falamos The Eastern begins at the same time. Die Ostfront beginnt zur gleichen Zeit. And as da we oriental, que começa ao mesmo tempo, mas termina com o Tratado de Brest-Litovsk. what I want us to discuss next time. E o que eu quero que a gente possa discutir depois, War on the West that began in 2003. qual é a guerra no Oriente que começou em 2003? Im Westen, in der Westfront im Jahre 2003. Because there's a war on the Eastern Front in 2003. Porque existe uma guerra na frente oriental em 2003 between the United States and Russia. entre os Estados Unidos e a Rússia, But there's also a Western Front at the same point in mas ao mesmo tempo também existe uma frente ocidental. We'll do that when we come back. Então nós vamos fazer isso quando voltarmos. If you kneel with me, we'll close in Se se ajoelharem comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, Querido Pai Celestial, for our blessings. obrigado pelas nossas bênçãos. Thank you that we have today, we prepare for Sabbath. Obrigado porque temos o hoje e podemos nos preparar para o sábado. We can see in many ways Podemos ver de várias formas that how we see external events, de como nós enxergamos os eventos externos, it impacts how we see prophecy. impacta como nós enxergamos a profecia Die Prophetie sehen. And it impacts how we make life and death decisions. e impacta como nós fazemos essas decisões de vida ou morte. Treffen, die über Leben und Tod entscheiden. Pray that we will develop a correct worldview, Eu oro para que a gente consiga desenvolver uma visão mundial correta correctly understand prophecy e que a gente possa entender a profecia corretamente Verstehen können. and how that impacts us. e a forma como isso nos impacta. Please bless our day. Por favor, abençoe nosso dia. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.